fase, que situação delicada essa do Avaí. E hoje, você sabe, né? Hoje, quinta-feira, é dia do nosso camisa 10 da opinião, craque inegociável, jogador caro, grande Sandro Ventura. Ô Sandro, que situação essa do Avaí? E a gente começa destacando o seguinte: penúltima rodada, Campeonato Brasileiro da Série B, e o Avaí joga contra o Remo, e esse jogo interessa diretamente os outros dois clubes catarinenses, o Criciúma e a Chapecoense, que estão na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Os dois, Criciúma e Chapecoense, podem contar com o Avaí ou depender do Leão é entrar no mato sem cachorro, hein, Sandro? Boa tarde. Boa tarde, PC, meu craque, um forte abraço a todos. Olha, a situação delicada, né? A gente gostaria de ver o Avaí focado no acesso. O Avaí que está a poucos tempos do acesso, a poucos pontos do acesso. Tem uma diferença muito curta entre as equipes que estão no G4. Isso é muito complicado. O Avaí, se tivesse saneado, organizado, seria uma equipe que brigaria certamente pela classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é lamentável quando nós vemos chegar no final de temporada os jogadores passando por esse tipo de situação. Até porque outras equipes também dependem desses resultados do Avaí. O Avaí tem confronto agora contra o Remo, Chapecoense e Criciúma também dependem desse resultado. Então seria importante que o Avaí estivesse focado também, mantivesse aí a organização e o equilíbrio voltado para a competição, que é o dever dos jogadores, né? Não se preocupar com salários, que é um direito de todo trabalhador. Então é lamentável, a gente gostaria de ver o Avaí saneado em uma outra situação, mas infelizmente faz parte. Aquela notícia que o Avaí poderia jogar com o Sub-20, que andou ventilando por aí na internet, isso é uma notícia que não existe, tá? Até porque não são todos atletas das categorias de base que estão inscritos no Campeonato Brasileiro. Então não existe nenhuma possibilidade. Agora, a permanência desse grupo em foco ainda, porque esse problema já é muito longo, é muito em virtude de algumas lideranças que controlam e seguram esses atletas dentro do vestiário para que permaneçam focados e honrando a camisa do Avaí. Os casos de Eduardo Brock, que é um líder nato, ele é responsável por essa mobilização, assim como o Marquinhos Santos também, que é muito respeitado, e a galera, o grupo de jogadores, gosta muito dele também. Então, esses jogadores já têm há muito tempo essa função de segurar os atletas ainda em foco e ainda jogando. Agora chega numa atual situação que realmente fica insustentável a condição de cada um. É bem complicado, PC. Muito bem. Sandro, quero aproveitar a tua presença hoje aqui no SCC Sport para falar também sobre a seleção brasileira, é data FIFA. Então, bora falar sobre a seleção do Ocelote que joga neste sábado. Amistoso, né? São dois amistosos, um em Londres no sábado, outro em Paris na terça-feira. Oportunidade para o técnico da seleção brasileira fazer os últimos testes. Mas hoje a nossa equipe acima do ótimo do Gatti aí na produção, nossos editores, eles prepararam um telão. E hoje, Sandro, não pode ficar em cima do muro, Sandro Ventura. Quem vai ser, na tua opinião, o nosso camisa 10, o protagonista? Quem vai ser o bambambam, o cara da seleção em 2026, Sandro Ventura? Vambora, PC. Eu te confesso que essa é uma condição não é muito favorável para escolher, né? Porque no futebol tudo pode acontecer. Mas eu acho que com os jogadores hoje, no atual momento, com a chegada do Ancelotti, eu acho que eles adquiriram uma condição de pensar muito na questão coletiva. E esse é o discurso do treinador. E é um treinador extremamente respeitado, então os atletas entendem que essa orientação, essa informação, quando vem da parte do treinador, pelo fato dele ser um multicampeão em tudo quanto é lugar onde ele passou, ela é absorvida com muito mais tranquilidade. Então acho que o grande objetivo agora é tornar o conjunto forte. E aí esses amistosos agora contra Senegal, depois Tunísia, para justamente escolher o grupo, até os últimos amistosos do ano que vem, o grupo que vai representar o Brasil na Copa do Mundo. Agora, uma coisa é bem clara, né? O Brasil, ele tem um leque de opções de jogadores. Haja vista a convocação agora. São muitos atletas que podem se tornar protagonistas. Mas eu acho que essa é uma condição que vai surgir naturalmente. Claro que alguns nomes têm um pouco mais de destaque, né? Vinícius Júnior, que é o atual campeão mundial pela FIFA, é o atual melhor jogador do mundo escolhido pela FIFA, é um nome muito forte. Rodrigo, nós temos alguns outros nomes, Rafinha, o próprio Estevão, talvez o Paquetá, aí num segundo patamar, mas eu não sei, eu acho que vai ficar entre esses jogadores que estão aqui mesmo, sabe? Eu aposto muito aqui no Estevão, acho que pela juventude, pelo momento que ele vive no Chelsea, Rafinha no Barcelona também, o Rodrigo muito experiente, e o Vinícius Júnior dispensa comentários, né? Há quem conteste, mas é um atleta que tem sempre um protagonismo.
Ainda mais agora, né? Arrumou uma mina aí, né? A tal de Virgínia, né? O jogador, quando tá no love, né, mano? Ele trata até melhor a bola, né? Ah, é outra história, né? Tá bem pessoalmente, tá apaixonado, e aí as coisas fluem com mais naturalidade, né? Fica mais fácil. Agora não pode perder o foco da competição, né? Competição é competição. Então você deixa lá a relação e fica focado na competição. Não pode perder o foco. Legal. E sobre o Neymar, que está no telão aí também, né? Saiu reclamando do técnico Rueda no jogo contra o Flamengo, reclamou dos companheiros em campo, reclamou da torcida, reclamou dos jogadores do Flamengo, reclamou de todo mundo, reclamou de mim, reclamou de ti também. É a puberdade, mas com o tempo ele vai amadurecer, né? Tem que lembrar que ele está com 33 anos, né? Olha, PC, o Neymar não é mais menino, né? A gente sabe que ele já tem uma idade suficiente para adquirir essa maturidade. Agora, o momento dele técnico é bem abaixo do que a gente normalmente costuma ver o Neymar. Claro que ele é diferenciado, eu torço pela recuperação do Neymar, mas o Neymar é um atleta que precisa de uma sequência de jogos, precisa de uma continuidade para que ele volte a ser lembrado, não somente pelo nome. E esses comportamentos, como liderança, ele precisa se tornar exemplo dentro do campo para que o grupo, até na seleção também, enxerguem ele com a possibilidade de agregar também, não somente dentro, mas fora do campo. Então é importante que ele mude o comportamento. Essa reclamação aí ela não faz nenhum sentido da forma ostensiva com que ele tem se dirigido aos atletas companheiros. Então é importante que ele bote a cabeça no lugar e procure nesse restante de tempo que falta aí para a Copa do Mundo, ter uma sequência maior de jogos para que ele adquira a melhor condição dele física e técnica e ele passe a ser o atleta confiável que sempre foi. Tecnicamente ele é um dos melhores do mundo. Agora ele precisa ter uma postura e um desempenho de atleta profissional que há muito tempo a gente não vê. Sandro Ventura, meu camisa 10 da opinião. Grande abraço, até a próxima, abençoado. Obrigado, mano. Valeu, querido. Um abração, um abraço a todos. Até mais.